Boa tarde a todos, a todas e a todes. Bem-vindos a mais um Saco de Gatos, o programa semanal da Alameda, em que a gente conversa com autores que acabaram de lançar livros, que lançaram livros no passado ou que vão lançar no futuro. Enfim, autores da Alameda que a gente quer falar, rememorar, falar com eles de novo, amigos e autores. Então, esse é um momento de muita alegria para mim, de rever muitos amigos e autores da editora que são tão fundamentais para a gente e que ajudam a fazer a editora há 20 anos, né? Hoje eu vou falar com a Maria Cláudia Bonadil, amiguíssima, amicíssima, que organizou um livro incrível durante a pandemia, o Pílulas de História da Moda, estou com ele aqui. E eu sou duplamente suspeita hoje para falar desse livro, porque não só eu sou a editora do livro, mas eu tenho um verbete dentro do livro como autora, por causa das minhas pesquisas sobre moda. Então, bem-vinda, Maria Cláudia, e a gente volta depois da vinheta com a Maria Cláudia. Olá, Maria Cláudia, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, boa tarde, né? Pena que eu não estou aí pertinho de você. Ai, pena mesmo, nossa, muita pena, porque... Mas, enfim, a gente está sempre perto uma da outra, se falando sempre, e isso é uma coisa muito legal. Maria Cláudia, hoje a gente vai apresentar nosso último projeto, o Pílulas de História da Moda, que ficou incrível, que é um livro que eu tenho o maior orgulho dele, porque não foi uma edição fácil, foi uma edição durante a pandemia, que a gente começou a conversar do assunto e que agora se materializou. Eu acho uma das coisas mais incríveis de ser editora é ver a materialidade do meu trabalho, assim, do trabalho da editora, do meu trabalho, enfim. O livro vira um negócio e depois ele tem uma vida própria, assim, é como se a gente jogasse uma garrafinha no mar e as pessoas pegassem. Foi maravilhoso. Conta um pouco como começou essa história do Pílulas. Tá, joia, conto sim. Então, no início de 2020, né? A gente sabe, todo mundo sabe, né? Veio a pandemia. Eu tinha dado 3 aulas, né, de história da moda para a turma que tinha acabado de ingressar. E aí eu fiquei pensando assim, falei, nossa, 3 aulas, eu já vou deixar a minha turma, né, assim, sem aula, eu estava tão animada, né? E eles aparentemente também estavam. E aí eu pensei, né, junto com o meu monitor, né, que fez a capa do livro, o Leonardo Maciel, né, que está sendo muito elogiada também, né, essa ilustração. Talento dele. Pois é. Talento. Eu falei, Léo, vamos. Até então a gente fazia, às vezes, um grupo no Instagram para colocar um texto adicional, coisa assim. Instagram não, desculpa, Facebook, né? Eu falei, vamos criar um grupo no Instagram para eu ir colocando postagens. Naquele momento eu pensei assim, mais mesmo em alguma coisa que pudesse entreter os meus, né, 50 alunos. E a primeira postagem que eu fiz, inclusive, foi, né, sobre a roupa, né, do Dr. Plague, né, então, que seria o médico da peste, porque a gente estava naquele momento falando muito das máscaras, proteção, etc. e tal. Só que aí, né, claro que eu, Maria Cláudia, não ia ter nem material, nem tempo para fazer, né, para alimentar aquilo, e na verdade eu não ia gostar, porque se tem uma coisa que eu curto é trabalhar no coletivo, né? Eu acho que o conhecimento, de modo geral, ele é alguma coisa que a gente constrói, né? Muito mais em grupo do que sozinha. Eu não sou aquela pesquisadora isolada, né, na montanha, o pensador, não sou esse perfil. E aí eu comecei convidando o pessoal do meu grupo de pesquisa, aqui da UFJF, né? O grupo de pesquisa do CNPq em História e Cultura de Moda, então, muitos do mestrado, do doutorado, né, colegas. E aí a coisa foi crescendo rapidamente, o grupo foi ganhando uma popularidade, e como eu também, né, já estou nessa área pesquisando história da moda há quase 30 anos, porque eu, né, comecei no meu TCC, que eu defendi
em 1996, a pesquisa eu comecei em 95, então é muito congresso, muita leitura. Eu fui chamando quem eu conhecia, né, que sabia que tinha pesquisa para divulgar, e aí a coisa foi ganhando corpo. De repente, a gente tinha, assim, 5.000 seguidores, né? Foi um crescimento muito rápido, com as pessoas interagindo e esperando as novidades. Então, assim, e aí acabou que uma coisa que surgiu, até de uma forma meio muito sem pensar, né? O que eu estava fazendo, virou um projeto que depois eu cadastrei como um projeto de extensão, e que eu entendo como um projeto de divulgação científica, né? Assim, para mostrar o que muitas vezes, acho que tem duas coisas importantes, né? Primeiro, que a gente, naquele momento, estava vivendo um ataque, né, muito grande às universidades, com essa coisa de só faz balbúrdia, não sei o quê. E eu acho que mostrar, não, ó o que a gente está fazendo, né? A gente faz muita coisa. E outra, tirar essa ideia, né, de que moda é uma futilidade. Não, olha quanta pesquisa séria, bacana, né, na área de história e cultura de moda. Então, eu acho que isso, o Instagram acabou, como eu falei, eu não sentei, fiz um projeto, falei, o projeto veio depois. A institucionalização veio quando já existia, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E também uma coisa que eu queria destacar é que é um projeto bacana e que eu fico muito feliz, porque eu brinquei hoje, né, na postagem do Paulo Debon, né, que também é pesquisador, também tem livro pela Alameda, né, sobre a publicação. Eu falei, é uma festa, né? É verdade, é uma festa cheia de gente querida, porque a gente tem autores que são doutores, professor titular, e a gente tem ex-aluno meu que defendeu monografia, e que o trabalho era bacana, e que eu trouxe para o livro, né? Então, assim, eu acho que essa pluralidade de formação, de localidades, então, assim, tem todo um tópico sobre o Pará, né? Eu brinquei até numa postagem, né, de uma autora do Pará, que eu falei, aqui não é Rock in Rio, porque aqui a gente tem o pessoal do norte está muito bravo que não tem artista, né, do norte no Rock in Rio. Eu falei, o nosso line-up tem, né? Tem Pará, né? Então, quer dizer, eu acho que é muito isso, mostrar que a pesquisa ela é séria, ela é importante, ela é plural, né? E ela pode ser boa, tendo sido desenvolvida por um jovem pesquisador ou por um pesquisador mais maduro, né? Então, como eu falei, é um trabalho que me dá muita satisfação. E é interessante, a gente estava falando antes de começar o programa, de como a gente. E eu, olhando as postagens, quando você me convidou, eu li bastante, um monte de postagem na época, né? Estava na pandemia, a gente ficava direto fazendo coisas na internet. E aí eu escrevi aqui sobre. Até nem lembro o que eu escrevi. Olha só. Acho que você tem dois posts, dois posts, não, dois textos. Eu tenho dois textos. Um sobre a Rua do Ouvidor, que é um assunto que eu adoro, e outro sobre moda em si mesmo. Da Ju Piculotti. Da Ju Piculotti. É um que eu apresentei num encontro de moda lá da UERJ, no evento que você estava também, que você falou de novelas. E aí a gente ficava vendo o quanto era interessante as múltiplas visões sobre a moda e as múltiplas pesquisas, e como a moda, parece que você abre um baú e infinita, não tem final, de tantas visões diferentes e de tantas possibilidades de entendimento da sociedade por meio da moda. Então, muito longe, porque a gente sempre sofreu, né, há 30 anos que estamos aqui estudando moda, a gente sempre sofre um certo preconceito de falar de coisas muito ligadas também à história das mulheres, como a moda, né? Então, sempre tem esse preconceito de falar, vai falar uma coisa fútil, uma coisa inútil e tal. E a gente não só não é inútil, mas é importante economicamente, socialmente, são possibilidades de leitura da sociedade muito importantes, de engajamento de jovens pesquisadores muito importantes, de transformação do espaço museológico também muito importante, enfim, tem múltiplas visões de entendimento da moda e que também, como você disse, saem desse eixo Rio-São Paulo e um pouquinho Minas e se espalham pelo país e mostram essa importância da moda pelo país, né? Isso é legal. E, ao mesmo tempo, o que eu estava falando foi que na hora me veio essa ideia da gente organizar um livro
a partir dos verbetes que estavam no Instagram. E o Instagram é um meio de comunicação que valoriza a imagem. Então, tinha muitas imagens por texto, tinha um carrossel de imagens e tal. E o livro é um meio de comunicação que valoriza a escrita. Então, é transformar um pouco, virar um pouco essa chave da imagem para a escrita sem esquecer da imagem. E aí a gente começou a trabalhar e o livro teve muitas diagramações repetidas, porque foi uma dificuldade para a gente na editora essa transformação de um meio que era basicamente imagem, num verbete de consolidação de pesquisas, porque esses verbetes eles consolidam pesquisas, como você disse, de gente que tanto que está começando na pesquisa, como de gente que já tem anos e anos de pesquisa, é professor titular, etc. Então, para a gente acertar o tom, acho que foram 5 bonecos, no mínimo, para a gente acertar a diagramação. E no final a gente acertou a diagramação, ficou super bonito e ficou uma diagramação que valoriza o texto e não a imagem. A gente conseguiu fazer essa transformação, não sem um ônus, quer dizer, de ter que ficar rediagramando o tempo todo, mas tudo bem, faz parte. Mas a gente conseguiu acertar nisso. Você não achou essa parte interessante? Não, eu acho, inclusive, que o livro tira, né, essa ideia de efemeridade, né? Porque o Instagram, é o que eu digo, para mim, né, que tenho 51 anos, ainda, claro que eu uso muito, vejo muito, mas é efêmero, né? Porque é muito difícil. Eu, às vezes, até salvo uma coisa, depois eu esqueço que salvei ali, né? E o livro não, quer dizer, né? Ele traz, e a gente também, é importante dizer que o que está aqui não é exatamente igual o que está lá, porque, né, no Instagram você tem 2.200 caracteres, né? E aqui, assim, eu dei a oportunidade, né, para todo mundo, olha, quiser escrever um pouco mais, quiser complementar, inclusive fui implementando, né, ao longo do tempo essa ideia que também depois passou para o Instagram, né, do para saber mais, porque a ideia, na verdade, é que, né, é como um verbete, né, de um dicionário, alguma coisa, uma enciclopédia, né? Tem aspecto inicial a um tema, né? Mas se você quiser ler mais, então você pode procurar outras coisas, e isso também não se perde aqui, né? Por isso que eu estou muito feliz mesmo, né, com esse livro, porque eu acho que ele assim, resulta de muitas coisas, né? Acho que, no mínimo, eu poderia dizer que alguma coisa de boa que a gente tirou num período muito difícil, né? E acho que também por isso que a adesão naquele momento foi tão grande, porque estávamos todos isolados, né? Assim, saindo muito menos. Então, era muito mais fácil para mim também, né? Ir atrás de tudo e as pessoas mandarem, né? Então, eu acho que é muito legal porque as pessoas confiaram, acreditaram nesse projeto, que elas podiam não ter também acreditado, né? Que são mais de 50 autores, a gente não falou aqui ainda, né? Quer dizer, é muita gente, por isso também foi tão difícil, né? Essa comunicação, e cada vez que o livro voltava, né? Mais assim, no fim, todos os autores, né, que estão recebendo seus livros parece que estão muito felizes, né? E eu realmente estou muito satisfeita, assim, muito. Eu acho que é isso, sabe? De poder trazer muita gente para conversar, dar visibilidade para muita gente e para muitos temas, né? E mostrar, quer dizer, isso, olha, você pode estudar, né? E nem tá tudo aqui, né? Porque o Instagram, é importante dizer, porque às vezes alguém colaborou depois, mas meu texto não tá. Porque a Joana me convidou ainda em 2020, o Instagram seguiu com força, até eu não ter mais forças para tocar, né, como deveria, né, ali. Mas, né, então, até quem está aqui não conhece, a gente está falando do Instagram historiadamoda.fjs, né, que eu até avisei né, do lançamento do livro ali, afinal, tudo começou ali, mas então, quer dizer, depois mais material foi chegando, mais gente foi colaborando, né? E eu acho que, de uma certa maneira, também eu me sinto muito, né, devolvendo um conhecimento, né, que a gente vai acumulando, né, assim, com os nossos orientandos, nas bancas que a gente participa, nos congressos. Então, quer dizer,
primeiro eu fui levando aquilo tudo para aquele público ali, né, de uma maneira gratuita, e agora no livro, né, isso se materializa, quer dizer, de uma certa maneira, né, eu acho que a gente vê o peso, literalmente, né, porque ele é um livro grandinho, né, assim, e, quer dizer, tem muita coisa aqui, né, eu convido aí, enfim, todo mundo para ler, porque realmente não é um livro difícil, né? E ao mesmo tempo não é um livro bobo, né? Porque assim tem muito livro nesse formato que às vezes é uma coisa muito, né, assim, simplesinha, né? Assim, mas aqui eu garanto que quem nunca leu nada sobre moda pode se interessar, né? Vai gostar. E quem já conhece pode conhecer temas que, né, ainda não tem tanta familiaridade, né? Então eu acho que também tem isso, né? Eu procurei, né, o que não é nada fácil, a gente trabalhar nessa ideia de uma divulgação científica, né, que seja ao mesmo tempo uma linguagem acessível sem banalizar o tema, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Eu também achei que esse livro tem muito a ver com o seu estilo de trabalho, de uma pessoa agregadora, que gosta de trabalhar com outras pessoas, porque você é uma pessoa que gosta das pessoas, é visível, né? E gosta de trabalhar com as pessoas e gosta de ser professora, etc. e tal. Então, o livro traz essa sua. E você também é uma pessoa muito criativa e que acho que ajuda a alimentar a criatividade dos outros, assim, incentivadora dos alunos, de pesquisas em moda, enfim, é uma pessoa única nessa área de história da moda. Então, o livro reflete um pouco essa e também a amplidão da importância do seu trabalho com tanta gente envolvida num projeto só, mais de 50 pessoas que estão envolvidas num projeto de história da moda no Brasil. Então, se esse livro não provar o quanto a história da moda é importante, interessante, não sei o que provaria, porque tem um monte de gente aqui. Claro que tem muito mais pesquisadores que isso no país, mas esse livro mostra a importância, o interesse e o trabalho de formiguinha que você vem fazendo ao longo de todos esses anos, porque é um trabalho de formiguinha, né, Maria Cláudia? Formar as pessoas, de fazer com que elas se interessem pelo assunto, enfim, é um livro que reflete muito você, e eu gostei de refletir, porque você é uma pessoa incrível, né? E o livro ele é dividido em partes, né? Você quer contar um pouco como você pensou essas partes, o que tem em cada uma delas? Eu gosto da parte das bailarinas, da moda e identidade, da seção do Pará, moda e imprensa, enfim. Eu acho que, é claro que o tema da moda não se esgota, mas aqui você tem um panorama bastante para quem quer achar um tema, achar um jeito. Aqui é o mapa da mina, né? Conta um pouco. Então, aí primeiro assim, realmente eu sempre tive, né, um impulso meio assim também de inventariar as coisas, né? Porque em 2010, de 2009 para 2010, eu recebi um convite para fazer uma palestra na Federal Tecnológica do Paraná, agora não vou lembrar exatamente qual dos campos deles, né? Que era para falar sobre o campo da moda no Brasil. E eu resolvi, naquela época, levantar o que tinha de teses e dissertações, então, que já foi um trabalho hercúleo, porque eu fiz, né, assim, a pesquisa no banco de tese da CAPES e todos os bancos de tese que eu consegui encontrar naquele momento. Claro que alguma coisa deve ter ficado de fora, mas eu consegui levantar para mais de 500 títulos, né? Porque eu falei, como é que eu vou falar do campo? Tem que fazer um balanço, né? E aí vem meu lado a louca da tabela, né? Porque eu brinco que, assim, para os meus alunos, né? Eu não tenho uma formação como você em história econômica, né? Mas eu acho que tabela, gente, tabela é tudo, entendeu? Então a gente tem uma visão ampla, né? Do que existe, o que tem, né? Isso mostra o tamanho das coisas, né? Então, esse livro ele não é uma tabela, mas, de uma certa maneira, ele mostra também esse levantamento. Quer dizer, não mandou o texto para o Instagram quem não quis. Porque, assim, quase, assim, praticamente todo mundo que eu conhecia, né, eu convidei. Aí, claro que a pessoa pode não. Teve até muita gente que me falou, mas eu não consigo, né, escrever assim sem colocar muita referência, né? Fala, Joana.
mostra o quanto você é generosa com os estudos da moda. Isso também é um negócio legal, essa generosidade de agregar as pessoas para um projeto. Isso é muito legal. Então, isso até ia falar, que essa é uma outra coisa, né? Que só para completar antes, né? Então, assim, eu falava, não, mas ó, faz assim, vamos fazer assim, corta aqui. Então, eu também trabalhei muitas vezes no sentido de, como eu sempre gostei de usar as redes sociais para escrever, então eu vejo um filme, eu vou lá e escrevo, porque eu gosto, né? É assim, para mim é como se eu estivesse conversando com alguém, estou lá, vi uma exposição, faço um texto porque eu gosto, né? Então, não tenho nenhuma intenção de ser, né, blogueirinha, qualquer coisa, até porque não é o tipo de coisa que vai me dar recebidos, né? Mas, enfim. Então, eu fui muito nisso, tentei dar um help, assim, muitas vezes para quem estava ali com uma dificuldade, porque é um tipo de linguagem diferente. Eu brinco que a gente aprende a escrever muitas vezes na vida, né? E depois que a gente aprende a escrever uma tese, a gente aprende a escrever um artigo e aprender a escrever um verbete é diferente, né? É uma outra coisa. Então, e essa coisa da generosidade, eu fico feliz de você falar isso, porque assim, né? Muita gente, quando vai me agradecer, né, em tese, alguma coisa, sempre fala, Maria Cláudia, tão generosa. E é uma coisa que realmente, assim, eu nunca pensei, eu vou ser generosa. Tipo assim, é meu. Realmente eu gosto disso, gosto de agregar, do valor, e aquilo que eu falo, olha, se alguma coisa, alguém me aborreceu, eu não vou pegar e ficar, né, alimentando isso. Vamos trabalhar com o que é bom, porque já tem tanta coisa difícil na vida, né? E sobre as divisões, na verdade, elas surgiram muito assim dos temas, né? Porque muita gente que está aqui, ou eu fui da banca, ou eu conheci em congresso, então, né? Aí eu fui juntando com aquilo que apareceu, porque eu não fui fazendo convite pensando assim, agora eu quero falar disso. Não, eu falei, fulano, Beltrano, Ciclano, né? Fui convidando, fui convidando. E aí, quer dizer, as coisas foram surgindo, né? Então, assim, por que tem Pará e Curitiba, por exemplo, né? Porque Curitiba, em determinado momento, né, um professor, né, o Ronaldo, lá do design, estava orientando vários trabalhos na área de história, né, aí do design de moda. Então, juntou a Carolina e a Valéria, e aí saíram 6 textos sobre Curitiba, né? Pará, porque eu orientei o Fernando Age, né, que é paraense, e aí ele trouxe todo um pessoal. Você está sem som. João. Agora voltou. Então, lembra quando a gente se encontrou no Pará, que você estava vendo aquela loja, que era o Magazine, que tem aquela escada linda até hoje e tal. Foi muito interessante, né? E tem foi na loja. Encontramos sem querer na Ilha do Marajó. Então, a loja, né, tem aqui o verbete, que é a primeira que abre aqui, a loja Paris da América no comércio da moda em Belém, né, que é a primeira loja de departamentos do Brasil, foi em Belém, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, você falou das roupas de balé, é a Franciara, que é aqui da universidade, do curso de História, que trabalha com balé, né? Então, assim, e eu nem conhecia a Franciara pessoalmente, eu fui convidando os meus colegas, você tem algum orientando, vamos divulgar, né? Então, assim, e é isso, quer dizer, foi uma adesão muito bacana, né? E eu realmente, como eu falei, estou muito feliz, a gente ainda não teve os lançamentos presenciais, estou louca para eles acontecerem, né? Para eu encontrar as pessoas e festejar, né? Vamos ter aí, para quem está assistindo o vídeo, já temos lançamento agendado aqui em Juiz de Fora, em São Paulo, e em Belo Horizonte. Minas Gerais é ótimo, né? Juiz de Fora. Pois é. Belo Horizonte, né? Então, assim, e espero que sejam várias festas, porque ao mesmo tempo eu também tenho isso. Eu gosto de celebrar com pessoas queridas. Eu sempre digo que uma das coisas boas do trabalho da gente é quando você, né, monta, sei lá, um evento e pode convidar os seus amigos para falar, né? Porque além de tudo, aquilo envolve afeto, né? Muita gente não gosta de horóscopo, mas eu sou canceriana, você também, né? Então acho que você me entende. Eu tenho essa coisa de vamos encontrar as pessoas queridas. A gente já trabalha tanto, né? Então, na hora que pode encontrar, vamos encontrar. Né? Então, eu acho que é isso. Tem essa ideia de, tipo, um livro que a gente fez no isolamento, agora
tem esse momento de encontro e celebração, o oposto do isolamento, né? Que foi da Covid, que foi tão difícil para todo mundo, e que a gente inventou coisas para conseguir sobreviver àquele momento tão difícil psicologicamente, né? E agora a gente pode celebrar a vida e o livro, que Exatamente. é interessante. Queria um pouco que você falasse, será que você tem as datas dos lançamentos? A gente vai colocar um cardzinho, mas fala um pouco sobre isso para a gente já mobilizar as pessoas que já vão ouvir a live e já falar, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu já quero ir. Eu estou aqui em São Paulo, eu vou de todo jeito, claro que vou. Tá. Olha só, aqui em Juiz de Fora vai ser no dia 18 de junho, no Planet, né? Quem é de Juiz de Fora sabe o Planet Music, que é um café, né? É uma terça-feira, né? Em São Paulo vai ser no CPF, né? Que é o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, no dia 6 de julho, às 16 horas, né? E em Belo Horizonte, a gente também já agendou, e vai ser no dia 18 de julho, né, um mês depois do lançamento, em Juiz de Fora. Aí acho que é Madame Geneva, estava olhando aqui, né, no Madame Geneva, que é uma quinta-feira, das 19 às 21. Agendaremos em breve no Rio, né? Que eu sei que o pessoal do Rio tem muito autor do Rio, e eles estão ansiosíssimos, então vamos agendar. Calma, não deu tempo ainda, né? Mas pelo menos no Rio também a gente pretende fazer. É um processo. Até o final do ano vai ter um monte de lançamento. A gente pode fazer em vários lugares. Sorocaba, quem convidar, a gente vai, né? Com certeza. E sabe uma coisa duas coisas importantes que eu queria falar antes da gente, que eu sei que a gente já está caminhando para o fim, né? Uma é que assim, esse jeito de escrever, eu sempre tive, eu sempre fui muito, né, bem-humorada e de querer fazer coisas leves. E eu dei muita sorte na minha vida, e eu acho que isso é sempre importante falar, né? Que eu fui orientada pela Vavi Pacheco Borges, que é autora da Alameda também. E a Vavi sempre disse isso: olha, o conhecimento histórico, né, essa coisa do livro muito pesado, que só meia dúzia de pessoas, né, conseguem ler, não. Vamos fazer uma coisa que mais gente. É exatamente o livro que ela publica com você, né, sobre a Gabriele. Adoro esse livro. Aprendi tanto com o livro, sério. É maravilhoso o livro da Vavi. Pois é, então. E eu aprendi muito com a Vavi, porque se eu já tinha essa vibe, né? Eu acho que a Vavi me deu uma medida, sabe? Assim, de como você conseguir fazer uma coisa que é bacana sem, né, perder a seriedade. Então, assim, eu sou sempre muito, né, grata à Vavi. E outra coisa que para mim mostra como esse projeto, né, já é uma coisa que mesmo antes do livro sair também já tem um reconhecimento dessa seriedade, é que a Cristina Meneghello, né, da Unicamp, um dos textos que está aqui, que é o texto da Maria Cristina Volpe, sobre a coroação, né, do Dom Pedro, já foi usado nas Olimpíadas de História, né? Quer dizer, então, isso eu acho assim sensacional, quer dizer, então, de repente, teve, né, quando isso aconteceu, uma sobrinha falando, nossa, né, eu vi uma coisa que tem a ver com o trabalho seu, né, nas Olimpíadas de História, quer dizer, se dá para a moçada que está no ensino médio ler, é isso mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Eu quero, é desse jeito que eu quero, né, fazer conhecimento, gerar conhecimento que dê para a gente debater nas amplas, né, em todas as esferas, mas que não seja uma coisa que você precise prestar uma atenção e ler 25 livros antes de, né, poder entender o que eu estou falando, né? Não, pelo contrário, é um livro hiper acessível e, ao mesmo tempo, tem essa profundidade de pesquisa. Foi um acerto num nível raras vezes que eu fiz na editora, assim, foi muito legal e o trabalho com você foi excelente. Não tenho o que falar, é só recomendar esse livro para as pessoas. Vou mostrar de novo o livro. De tão legal que ele foi e de tão importante que ele é, não só para os estudos de moda, mas para os estudos de história. Então, sim, ele mostra essa amplidão de possibilidades de pesquisa que são fundamentais para a própria história. Assim, eu gosto de falar disso. Então, eu queria agradecer muitíssimo a Maria Cláudia estar aqui com a gente. Queria falar também que a gente está em processo de transformação dos programas num podcast
no Spotify. Então, daqui a pouco vai ter todos os programas lá e a gente divulga aqui quando isso terminar. Então, é um negócio legal também, porque eu gosto de ouvir um podcast enquanto eu lavo a louça, antes de dormir, eu sempre acho bom. E aqui são assuntos variados, cada semana é um assunto. Semana passada estamos falando do Marx, essa semana estamos falando de moda, e assim vamos, que é importante essa coisa numa editora, essa pluralidade de assuntos. Maria Cláudia, obrigada pela parceria, obrigada pelo livro e obrigada por essa entrevista hoje à tarde. E para quem nos assiste, até a semana que vem. Obrigada, Joana. Agradeço muito também. Então, a gente se vê aqui nos lançamentos, então, hein? Até Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.